Que o Eterno vos abençoe mais uma vez. Em nome de Yeshua HaMashiach, nós estamos iniciando aqui mais uma live. Aqui na página @fabio73book. Que o Eterno possa abençoar a todos vocês. E nós vamos receber o irmão Gleidson, né, o Moré Gleidson Ferreira, da Beit Netzer Ephraim, como nós temos recebido aí praticamente todos os domingos, né? Semana passada ele não pôde participar e hoje então ele vai estar aqui conosco. Agradecemos as pessoas que estão participando aqui desse início de trabalho. Que o Eterno possa abençoar a vida de todos vocês em nome de Yeshua HaMashiach, numa semana especial, porque nós temos a chamada semana de Hanukkah, que vai acontecer, celebração que acontece agora na quinta-feira, aliás. E hoje nós temos um tema muito especial com o Moré Gleidson, onde nós vamos trabalhar a essência de Mashiach, né? Um tema muito que na verdade nos fala muito, porque esse tema ele trabalha essencialmente e principalmente com a volta do Messias. Então, que nós temos que ter como consciência daquilo que o Eterno tem nos chamado, né? Então agradecemos a todos que estão aqui, nosso querido irmão Guilherme Oliveira, Shalom, meu querido Ivan Cairo, Renato, Eric Otave, Bruno Giovanni, muito obrigado, Alessandra Kohler. E o Eterno tem preparado esse momento para nós, né? O irmão Gleidson Ferreira já está entrando, nós vamos colocá-lo aqui já já. Lembrando que nós estamos lá no nosso podcast de todos os dias, de segundas a sextas, a partir das 8 horas da manhã, no canal Fábio Pires, no YouTube. E nós vamos também falar especificamente sobre Hanukkah nessa semana. Se bem que há umas 3 semanas atrás, um mês quase, nós falamos sobre Yeshua e os essênios e demos lá uma boa pincelada a respeito do livro de Macabeus. Mas esta semana nós vamos fazer um trabalho específico sobre o livro de Macabeus para aqueles que celebram, na verdade, este Moed, né? Não é uma festa da Torá, mas ela é sim importante para ser celebrada. Vamos então entrar com o Moré Gleidson Ferreira. Ele já tem transmissão nessa parceria que nós temos. E vamos ver como é que está a internet dele. Shalom, meu querido irmão. Boker Tov, bom dia, tudo bem? Shalom, tudo bom? Que o Eterno abençoe a todos em nome de Yeshua HaMashiach. Amém, querido, amém. Baruch Hashem. E nós estamos aqui comentando, na verdade, antes de você entrar, sobre a celebração de Hanukkah, né, que vai acontecer essa semana, né, nesses 8 dias que nós fazemos do acendimento das velas. Eu sei que você também pode dar uma préviazinha para a gente no final da tua exposição, né? Mas hoje nós queremos que você nos passe esse tema. Qual o tema especial de hoje que nós vamos falar, meu irmão? Por favor. É aquilo que nós conversamos, né? Falar da volta de Yeshua sem falar a essência dele, por que ele existe, porque é necessário que ele faça expiação por nós, ficaria muito vago. É Uhum. necessário a gente explicar todo um contexto desde o início, para Uhum. que as pessoas entendam. Aí nós vamos finalizar com a volta dele, né? Uhum, exato, perfeitamente. Fala um pouquinho da congregação Beit Netzer Ephraim, aqueles que estão chegando, que estão vindo agora, que não conhecem aí. Fala um pouquinho do trabalho de vocês mais uma vez. Eu sei que a gente se repete um pouco, mas é sempre bom porque há pessoas novas que chegam, tá, meu querido? Por favor. Sim, a comunidade ela fica localizada aqui na zona sul de São Paulo, capital. Tá? Estamos abertos a todos aqueles que realmente desejam a transformação interior, tá? Que é essa a nossa prioridade principal. O exterior, ele conta
como algo que está só acrescentando, mas o que realmente importa para nós, da comunidade Beit Netzer Efraim, é a mudança interior através da transformação didática das escrituras, né? E a leitura didática das escrituras. Então, o tema hoje, que vai ser abordado pelo Moré Gleidson Ferreira, é a essência de Mashiach e a sua vinda. Ah, eu estou só terminando de escrever aqui. Pronto. A gente vai deixar aqui bem certinho. Isso aqui acontece e tem que acontecer no momento, né? Que nós estamos, a gente não consegue preparar antes, a gente não consegue preparar antes da live. Bom, lembrando que nós estamos nas redes sociais, canal Fábio Pires, lá no YouTube, de segunda a sexta. Vamos falar também sobre uma parte especial sobre Hanukkah nessa semana. Continuamos com as nossas mensagens. Você pode também nos acompanhar aqui, @Fábio73book, acompanhar na página @CEET-Derech-Zahav, acompanhar também na página @Relacionamentos da Torá e na nova página que nós temos agora chamada Lições de Vida, Lições de Vida DZ, né, do nosso centro de estudos Derech Zahav. Bem, queridos, nós estamos também com a Livraria Kedushá, @Livraria Kedushá, no qual o nosso irmão Gleidson Ferreira está numa recente parceria conosco aqui, para a gente poder fornecer material lá para a Beit Netzer Efraim. E estamos também no Twitter, em @Fábio73b, com mensagens diárias de reflexão para todos. Meu irmão, nós fizemos muitas lives e falamos muitas coisas, né? Tratamos de muitos assuntos e foram assuntos que, na verdade, a gente pôde expor, acho que muitos temas para as pessoas, e isso causou muitas reflexões. Interessante que, se fosse para, de repente, para falar daquele velho evangelicalismo, né, das bênçãos, daquela parte da chamada metanoia, etc., nós teríamos aqui, acho que 500, 800 pessoas. Baruch Hashem, que nós temos poucas pessoas que querem ouvir essa mensagem, porque, sinceramente, Yeshua disse que a porta é estreita, né? Então, o que nós temos que fazer, na verdade, é trabalhar isso, sabendo que se nós não trabalharmos em nós mesmos, inclusive, a começar por nós poderemos fracassar. E esse fracasso é um fracasso que vai custar a nossa vida eterna, inclusive. Contigo, então, o nosso tema, a essência de Mashiach e sua vinda, com o Moré Gleidson Ferreira. Fique à vontade, meu irmão. Que o Eterno te abençoe. Amém. Que o Eterno abençoe a todos aí que tem acompanhado esse trabalho, tanto da sua parte como a da nossa aqui. É um trabalho lindo e maravilhoso, aonde traz realmente uma transformação de caráter, porque uma das piores conversões, digamos assim, ou assim, a transformação da Teshuvá verdadeira é mudança de caráter, né? Com E, certeza. e não é uma coisa que cai da noite para o dia, você tem que exercitar, você tem que batalhar, você tem que lutar. Esse é o madeiro que as pessoas esquecem, que Yeshua disse que nós temos que carregar. Pois bem, hoje nós iremos falar sobre a essência de Yeshua, sobre a essência do Mashiach, né? E a sua vinda, porque que ele se daria a volta dele na primeira vinda dele, né? Como um servo sofredor e depois como rei, como rei. Mas para a gente entender tudo isso, nós temos que analisar desde o princípio qual era o propósito. Veja só, ali quando Adão e Havá, Adão e Eva, eles caíram, né, na tentação da serpente. A serpente, todo mundo sabe que simboliza Hassatã, né, simboliza Hassatã, é o mal e a essência do mal. Eles não tinham Yetzer Hará, e então eles adquirem no seu DNA o Yetzer Hará e acabam por pagar com isso a vida. Ou seja, a morte entra nessa esfera. A morte ela passou
e veio para essa esfera. E naquela época, a morte, todas as pessoas de Adão em diante que morressem, a morte ela colocava sobre custódia, né? Sobre um julgamento, sobre um peso. Por quê? Por causa da caída do homem. E o homem saiu, se desligou totalmente da essência do eterno. E por amor, o eterno os concede a misericórdia. Por amor, o eterno os concede para que eles sejam remidos pelo pecado. E uma das coisas que Adão fez, de acordo com o Midrash, isso não está na Torá. Ele sacrificou. Isso de acordo com o Midrash. Ele foi envergonhado, foi expulso, todos nós sabemos. Ele foi expulso e ele ficou pensando em um meio de agradar ao Eterno. E veio no seu coração, de uma forma reveladora, o sacrifício de um cordeiro. E após o derramamento daquele sacrifício, isso está em harmonia com as Escrituras, de acordo com o Midrash. O Eterno aceitou. Veio o fogo do céu e consumiu o sacrifício. E ele entendeu que aquilo realmente traria perdão de pecados. Então, todas as vezes que eu cometesse um pecado, eu, conscientemente, eu iria lá e sacrificava um animal. Isso faria com que eu olhasse para o animal e dissesse: o que significa olhar para o animal? Colocar as mãos sobre a cabeça do animal para transferir suas iniquidades para o animal. Significa que eu estou transferindo as minhas iniquidades, os meus pecados, e serei absorvido. Ao olhar a morte do animal, eu teria que dizer, era para que eu estivesse ali, no lugar do animal. Ali era o meu lugar, mas pela misericórdia do Eterno, o Eterno concede os animais como derramamento de sangue para purificação de pecado. Isso está no Midrash. Quem fez isso? Quem fez isso após Adão fazer? A Torá não fala que Adão fez, tá, gente? Aqui nas Escrituras não fala. A Bíblia, em Gênesis, não fala que Adão sacrificou. Preste bem atenção. Só que, consequentemente, quem é que faz isso? Abel, o filho de quem? De Adão. Então, tá o pai, tá o filho. E o filho aprendeu coisas boas do pai. E ele entendeu o sacrifício do cordeiro, do animal. O outro filho, Caim. Caim, ele ofereceu os frutos da terra. Ué, fruto da terra não faz expiação pelo pecado. Ou seja, ele não foi humilde o suficiente para reconhecer que ele é um pecador, que ele é um errante, que ele é um falho. E o Eterno não se agradou. Ponto final. E o que ele fez? Ficou com raiva de seu irmão e o matou. Olha que coisa. Então, o Eterno disse, lá em Gênesis capítulo 3, porém animosidade entre você e a mulher, e entre seu descendente, está no singular, o seu descendente e o descendente dela, não é os descendentes. Isso apontando para um Mashiach, ok? Bem claro aí, tá? Então, a questão de Adão e Eva e Abel vai começar aqui. E ele ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Satã, sabendo disso, ele, vai vir um Mashiach que vai fazer expiação pelo homem. Deixa eu agir. Ele saiu no mundo para fazer o que ele tem que fazer.
Vocês já ouviram aquele filme, eu vou brincar um pouquinho, Tasmania, que fica girando? É igualzinho, ele saiu doido aí para perturbar os outros, e até hoje está perturbando, né? Isso é uma coisa extraordinária. Então, essa questão já deu para pegar aí um pouco. Então, veja, os descendentes de Adão, veio Noé, um homem íntegro, reto, temente ao Eterno. E ele sacrificou também após o dilúvio. Veja que foi passando de geração em geração até chegar em Noé. Depois veio os filhos de Noé, Shem, Cã e Efete, os três. Shem, ele foi o pai das Eshivot, de acordo, Estivá é as escolas. Então eles estudavam astrologia, estudavam os tempos, não era deusificando, tá, gente, como as pessoas fazem hoje. Deusificando. Não, estudar as coisas, os tempos, os planetas, os astros, a lua, o sol. Você sabe, de acordo com... Eu tenho um livro aqui chamado A História do Negro no Brasil e conta como que os índios eram. Eles agiam conforme a lua. Então, conforme a lua se manifestava, minguante, crescente, essas coisas aí, havia uma manifestação na natureza. Então, você entende que realmente tinha sentido deles estudarem. É por mera informação para ter conhecimento. Então, Shem, ele foi um dos líderes. Os rabinos também potencializam e dizem que ele foi Melquisedeque e tal, essas coisas. Mas esse é um outro assunto, tá? Depois a gente fala sobre isso. É só para você entender, porque talvez alguém aí já leu e fala assim, ó, eles falam que foi Melquisedeque e tal. Mas, vamos lá, ele foi uma pessoa, um erudito da época, né, após o dilúvio, e eles buscavam. Dessa ramificação, quem é que sai? Dessa ramificação genealógica, quem é que sai? O nosso amado pai Avraham Avinu. Ele sai desse meio. E é um homem pacato, um nômade, que ele tinha residência, mas ele queria muito era se aventurar. E ele um dia briga, de acordo com o Midrash, com o pai, porque o pai tinha vários ídolos. Nirod, na época, acho que era Nirod, acho que era Nirod, acho que era. Se eu estiver errado, você me corrige. São contemporâneos, tá? Eles são contemporâneos, tá certo. Isso. Então ele pegou, e por causa que Abraão destruiu os ídolos do pai, e isso chegou aos ouvidos de Herode. E Herodes foi e prendeu Abraão, de acordo com o Midrash, e jogou ele na fornalha de fogo. Só que não aconteceu nada com ele. Por isso que é bom nós estudarmos as literaturas judaicas. Mas antes de estudar as literaturas judaicas, temos que estudar as escrituras. Não pode você estar colocando a carroça na frente dos bois, você estudando primeiro literatura judaica. Não, você tem que conhecer a fundo as escrituras. Depois de um tempo, que é um tempo, eu particularmente estudei as escrituras durante 7 anos. Agora, que no oitavo ano, que é um ano estudando a literatura rabínica, judaica, para que harmonize as coisas. Aquilo que é contra as escrituras, eu descarto. Aquilo que é a favor das escrituras, eu harmonizo. Estão entendendo agora? Essa é é o nosso perfil no judaísmo nazareno, e eu creio também que é o do Moré Fábio Pires, né? Baruch Hashem. Então, por que eu estou falando isso? Porque Abraão, um dia, um homem pacato, ele orava pelas pessoas, ele falava para o ímpio, se hospeda na minha casa, o ímpio se hospedava antes de comer uma maçã, antes dele comer uma maçã, o ímpio, que ele chamava para o almoço, aí
Aí Abraão, vamos recitar uma brahá, vamos recitar uma oração. Aí o ímpio, para quem? Bom, o Criador dos céus e da terra, você não sabe disso? Ah, existe um homem, um Deus? Existe. Ele te criou, ele te fez. Então, Abraão, ele era assim. Ele chamava as pessoas, lavava os pés das pessoas, suplicou pela cidade de Sodoma e Gomorra. Ele disse, e se houver 50 justos? Não tinha, ele foi descer. Não tinha ninguém justo na cidade. Mas para você ver que este homem, ele foi atribuído pelo Eterno como homem de justiça. Aí o Eterno veio e se revelou a ele. Ele sabia que tinha que fazer expiação. E ele fez sacrifícios. Ele realizou sacrifícios pela sua vida, né? A ponto também do Eterno pedir o seu filho. E o Eterno colocou ele à prova. E aquilo ali mostra o sacrifício de Yeshua lá na frente. Por isso que Isaac não poderia morrer. Isaac ele não poderia morrer, porque se ele morresse, ele ia tomar lugar do Machia. E ele é um protótipo do Machia. Bem, uma outra coisa que eu quero deixar claro para vocês. É um assunto extenso. Eu quero que vocês acompanhem e entendam pelo amor do Eterno. Uma outra coisa, o Machia, ele não está preso nessa carne. O Machia, ele não está preso no tempo. O Machia, ele não está preso em genealogias, embora o Eterno respeita o padrão genealógico. Mas ele não está preso, ele não está limitado. O Machia, ele não está limitado. Ele é soberano, ele é atemporal. E você vai entender isso. Vamos ler lá em João, diz o seguinte, olha só. Aí você vai dizer, que isso? Ele é atemporal. Yeshua estava falando com os rabinos da época. Vamos lá. Yeshua estava debatendo com eles querendo colocar as tradições, aquela coisa toda. Aí Yeshua disse o seguinte, vocês não conhecem, mas eu conheço. Yeshua falando que conhece o Pai, né? De fato, se dissesse que não conheço, seria mentiroso como vocês. Yeshua falando, eu conheço o Pai. Se eu dissesse que eu não conheço, eu seria mentiroso como vocês. Mas eu de fato conheço e obedeço a sua palavra. Abraham, escuta, Abraham, pai de vocês, que vocês estão dizendo que é pai, alegrou-se porque veria o meu dia. Ele o viu e então se regozijou. Veja, como que pode, lá perto do 1º século, ali naquela época, Yeshua dizer que Abraão se alegrou muito em ver o seu dia. Como que pode isso? Gente? E ele continua, você ainda não... Aí os rabinos dizem, você ainda não tem 50 anos e viu Abraão? Os rabinos, você não tem nem 50 anos e viu Abraão? Que isso, é louco? Disseram-lhe os habitantes de Judá, e Yeshua lhe disse, na verdade, antes de Abraão nascer, eu sou. Nesse momento, eles pegaram em pedras para apredejá-lo, mas Yeshua foi ocultado e saiu da área do templo. Então, nós já entendemos que ele não é limitado, ele é atemporal, ele não está preso em nada. Em nada. Agora, vamos voltar lá de novo. Lá em Abraão. Vamos lá. Cadê? Diz o seguinte.
A Paraxá 4, Vaiera, em Bereshit, capítulo 18, o título é E apareceu. E apareceu. Adonai apareceu a Abraão junto aos carvalhos de Moré, enquanto ele estava sentado à entrada da tenda do calor do dia. Ele ergueu os olhos e observou, e ali diante dele encontravam-se 3 homens. Ok? 3 homens. E Yeshua disse que ele se alegrou muito ao vê-lo. Tá? Então, Yeshua não está preso. Agora nós vamos ver que Perdão. ele é o sacrifício perfeito, pessoal. Ele é o sacrifício perfeito, tá? É muito lindo isso, maravilhoso. Tem muita coisa. Olha só, vocês lembram de, de Judá? Judá, antes deles venderem o Yosef, inclusive nós estamos nessa Paraxá, Judá, junto com seus irmãos, venderam Yosef. Vocês lembram disso, né? Vocês lembram, eu sei que vocês lembram. Então vamos lá, deixa eu achar aqui. Enquanto eu estou procurando, o irmão Moré Fábio Pires, comente aí. Então vamos lá, meus queridos. Então essa nossa live é uma live especial que nós estamos fazendo junto com o Moré Gleidson Ferreira, enquanto ele arruma os arquivos dele. Nós estamos em uma live cujo tema é a essência de Mashiach e a sua vinda. Interessante que o Moré Gleidson está comentando a respeito de Avraham Avinu. Há muitas histórias, né, a respeito dele. Ele era chamado de o destruidor de idólatras. Por quê? Porque quando ele saiu da terra de Ur, né, na Mesopotâmia, inclusive o seu pai como um fabricante de ídolos, a tradição da sua família nesse sentido também, tá? E nós temos até um irmão comentando aqui na live, dá para a gente interagir um pouquinho, dependendo do assunto, dá para a gente interagir com os comentários aqui, dizendo que tipo de literatura eu posso alcançar esses comentários. Então, se você tem a Torá da editora Sefer, inclusive, ela vem com vários comentários rabínicos. Por que eu me solidarizo com o Gleidson? Irmãos, vamos deixar um ponto muito importante. Se você está começando a fazer techuvá agora, entrando nessa área de pesquisa das escrituras, foque essencialmente, siga o exemplo do Moré Gleidson. Eu não fiz tanto tempo como ele fez, nesses 7 anos, louvável isso que ele fez. Mas eu conheço, fiz vários ciclos de estudos das Parashiot, quer dizer, isso desde 2012, na verdade são 54 porções da Torá, dos 5 primeiros livros. Então, a gente vai lendo toda semana, analisando todo o Shabat, fazendo temas, então a gente vai observando, mas ele fez um estudo mais profundo, tá? O Gleidson, como ele já tinha me relatado antes, muito mais, aliás. O que nós queremos colocar é o seguinte: não se atenha, não busque temas, estudos que ainda você não passou por um estudo profundo da Torá. Então, se você quer ler a Torá com os comentários, compre a Torá da editora Sefer. Nós vendemos a nossa livraria, @livraria Kedushá. Você pode também ter acesso à Torá viva, comentários do Aryeh Kaplan, também nós vendemos esse material. Eu acho que são 2 bons materiais para você se aprofundar na Torá. Então, assim, sendo sincero, não busque Zohar. Eu tenho aqui os Zohar, os 23 livros, né? Não busque outras literaturas das quais ainda você, como um neófito, precisa se basear nos estudos da Torá. Nem eu, com meus quase 10 anos de Techuvá, eu não fico buscando tanta literatura extra, porque os comentários, muitas das vezes, da Torá da editora Sefer, já nos bastam. Aí, quando eu quero saber um tema ou outro, eu vou e busco, faço as minhas leituras, mas eu não faço isso com liberdade ampla, mas eu não fazia isso quando eu comecei a minha Techuvá, por exemplo, em 2011, 2012. Então, essas histórias que o Moré Gleidson está comentando, por exemplo,
principalmente sobre Avraham, que ele é o pai da fé, né? É o pai verdadeiro, vamos colocar assim, depois de Noar, é o pai com a promessa de descendentes, com a promessa de grandes nações que surgiriam a partir dele. Isso é muito importante. O Eterno disse: grandes nações surgiriam a partir dele. O Eterno disse: uma nação, ou a nação de Israel vai surgir a partir de você, e somente essa. Não foi isso que o Eterno fez. Esta promessa mais específica foi dada a Yaakov. E também tem uma série de várias outras histórias também que mereceriam uma live especial. Não é isso, meu querido Moray Gleidson? Então, pode continuar. A nossa live está muito Tá. interessante. Creio que teremos uma parte 2 na semana que vem, se assim o Eterno nos permitir. Eu tô doido para chegar na rocha da minha salvação. Aí Baruch vocês vão Hashem. chorar. Baruch Hashem, querido. Baruch Hashem mesmo. Veja só, então nós explicamos aí desde o início porque o sacrifício de animais, né? Adão, Abel, Abraão, Noa, eles fizeram sacrifício, Shem, né? De acordo com a literatura judaica, eles fizeram sacrifícios. E isso mostra que há um julgamento atrás dessa esfera que nós não vemos. Atrás dessa esfera, em outra dimensão, há um julgamento sobre nossas vidas. E esse julgamento vai cair sobre você, sobre eu, sobre todos. Se nós não estivermos nesse pleno conhecimento e entendimento das Escrituras sobre o Mashiach, nós iremos pagar um bom preço, pessoal. Ai daquele que pisar no sangue precioso dele. Vamos lá. Nós temos a paraxá também chamada Vayeshever. Vayeshever significa e continuou a viver. Essa paraxá retrata a vida de Yaakov, né? Dos filhos Reuve, o filho Yosef que teve a visão, que foi vendido. Só que ela dá uma pausa e aborda outro assunto. É isso que eu quero que vocês entendam. E esse assunto, por que ela dá uma pausa e aborda um outro assunto? Para que seus olhos vejam. Presta atenção. Nesse tempo, Yehudá deixou seus irmãos. Yehudá é Judá. É o próprio. O pai de todo judeu. O próprio. Seus irmãos se estabeleceu perto de um homem chamado Hirã, um Adulami. Ali Yehudá viu uma das filhas de certo Kenani chamada Shua. Ele olhou com a cananita e falou: aquela menina ali é bonita. E ele a tomou e dormiu com ela. Ela engravidou e deu à luz um filho, a quem ele chamou Er. Ela engravidou outra vez e deu à luz um outro filho. E ela lhe deu o nome de Onã. Então ela engravidou outra vez e teve um filho, a qual chamou de Shelar. E ele estava em Kitzvi quando ela deu à luz o menino. E Yehudá tomou uma mulher para Er, para o seu filho, seu primogênito, e o seu nome era Tamar. Contudo, o primogênito de Yehudá, era mau aos olhos de Adonai. Por isso o Eterno matou. Ele pegou a mulher e deu para o filho. Ele era mau diante dos olhos de Adonai. E o Eterno, morreu. E o que as Escrituras estão dizendo aqui para nós? Não se apegue à genealogia, não, meu amigo. Se você é descendente de Judá e se acha, eu acho que eu sou descendente, eu sou um judeu, cuidado com isso. Cuidado com isso, pessoal. É moda, agora é moda. Eu sou descendente, rabinos, falando, não, você é descendente, vem para a minha comunidade, vem para a minha sinagoga, mudando o nome, né, que eu não concordo com isso, mudando o nome, porque os nomes têm que ser proféticos.
Os nomes têm que ser a casa perdida de Israel, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Tem que ser Efraim, é os nomes proféticos, não dando nomes para fugir do literal das Escrituras. Eu não concordo com isso. Não existe esse negócio. Né? Tá, vamos lá, de acordo com as Escrituras. Vamos lá. O Eterno matou. E Yehudá disse a Onã: vai durma com a mulher do seu irmão, que naquela época era normal, né, para dar continuidade à descendência. Cumpra o dever de marido de seu irmão para com ela, e preserve a linhagem da descendência de seu irmão. Entretanto, Onã sabia que o filho não seria considerado seu. Por isso, sempre que ele mantinha relações sexuais com a mulher de seu irmão, ele derramava o sêmen sobre o solo, para não dar o descendente ao seu irmão. O que ele fez foi mal aos olhos do Eterno. E o Eterno morreu. O Eterno matou. Agora vem cá. Aí nós sabemos a história, eu não vou ler para não perder muito tempo. A mulher, que era viúva, ela se fantasiou de prostituta. E foi. E Yehudá ia passando e viu ela. Ele não sabia que era a nora dele, né? Ele foi lá e teve relações sexuais. Nasceu-lhe um filho chamado Pérez. Pérez, aquele que rompe. Olha a pausa que a Torá faz. Nos mostrando o quê? Aí eu pergunto para vocês, quantos homens não derramam sêmen no chão? Quantos? E o Eterno não matou ninguém até agora. Quantos? E o Eterno não mata ninguém. Hoje as mulheres tomam anticoncepcional e ninguém morre. Sabe por quê, gente? Por causa disso aqui, ó. Mateus, capítulo 1. A genealogia de Yeshua. Você vai saber por que o Eterno os matou. Esta é a genealogia de Yeshua, o Messias, filho de Davi, filho de Avraham. Avraham foi pai de Isaac, Isaac foi pai de Jacó, e Jacó foi pai de Yehudá e seus irmãos. E Yehudá foi pai de Pérez. E Zerar, cuja mãe foi Tamar, a que se fantasiou de prostituta. Pérez foi o pai de Etzeron. Meu Deus, então o Eterno os matou porque eles estavam tentando bloquear a genealogia de Yeshua. Agora vocês estão entendendo. Mas vem cá, Yeshua não está preso à genealogia, mas o Eterno obedece os limites que ele estabeleceu. Exatamente. O Eterno estabelece os limites que ele estabeleceu. Ele honra a si mesmo. Ele honra. Então, vamos seguir essa linha e vou obedecer o que eu estou colocando. E o Eterno matou os dois porque os dois não queriam dar descendência. E daqui viria o Mashiach. O Mashiach veio de quem? De Abraão, de Avraham. E veio de quem? De Yehudá. E veio de quem? De Rahav, a prostituta. Uhum. Muita gente fala, que isso? Foi, é porque ela se perdeu. Ela se perdeu, ela era uma prostituta. Ó, Nahshon foi pai de Shalmon. Shalmon foi pai de Boaz, cuja mãe foi Rahav. As pessoas esquecem isso. Por isso que Yeshua, muitas prostitutas, muitos ladrões, muitos assassinos estarão entrando no reino. É uma outra coisa. Por quê? Porque essas pessoas se voltaram para o Eterno. Lembram daquela prostituta que guardou os espiões de Josué? Exato. Ela também. O Eterno foi solidário com ela, abençoou a vida dela, porque ela ajudou o povo de Israel. Então nós já sabemos que Yeshua, ele não está preso ao tempo, mas ele obedece os limites a qual o Eterno estabeleceu. Uhum. Então nós já entendemos que não se pode
aqui havia um bloqueio da genealogia. Até aqui, não se pode. Então, o povo de Israel, que oração? Deixa eu pegar aqui, Temos um não. tempinho ainda. Temos pelo menos Tem, mais né? 10 minutos. Hã? Pelo menos mais 10 minutos nós temos. Tá, tá. Então, veja só. Então, nós sabemos que aí depois disso veio, a Torá fala sobre Yosef, que foi vendido. Yeshua fez o quê? Foi vendido. Ele foi traído. Yeshua foi o quê? Traído. Yeshua, ele foi dado para os estrangeiros, para os outros povos, e ele foi, e dali de Yosef nasceu 2 filhos, a qual veio Efraim, e Jacó abençoou. Então, por isso que Yeshua, ou Mashiach, é chamado de Mashiach ben Yosef, filho de Yosef, prefigurando a figura de Yosef como servo sofredor. Aí vem os profetas falando que ele viria. Então, naquela época, quando todo mundo estava sendo aprisionado pelo Império Romano, aonde Yeshua não tinha chegado, alguns que conheciam as Escrituras sabiam que era momento dele chegar, o servo sofredor, para fazer o quê? Expiação pelas pessoas. É necessário. Aí chegamos à época de Yosef, chegamos à época de Moisés. Moisés, ele é um líder que ele estabelece leis concernente, vinda do alto, concernente de Adonai, e é necessário que você ande na linha, porque senão o couro vai comer, o bicho vai pegar. É necessário fazer rituais de sacrifício para expiação pelo povo. É necessário. Por isso que você vê o sacrifício de animais. Parece uma carnificina de animais. É muito animais. Mas era tudo preparado com zelo, a inspeção do animal, para ver se não tinha um problema genético na vida do animal, não podia ser coxo, não podia estar doente, porque o Eterno tinha que aceitar aquele sacrifício. Todas as vezes que o Eterno aceitava o sacrifício, havia uma shalom no ambiente. E os levitas tocavam, batiam, se alegravam. Shalom, ale, shalom, né? Eles cantando. Então a pessoa saía purificada pelo sacrifício. Ela foi purificada. Então havia na outra dimensão, a morte não tinha poder sobre essas pessoas. Não tinha poder sobre esses que realmente faziam na época de Moisés. Só que Moisés começou a ficar com raiva do povo. É lógico, até eu ficava, até você ficaria. Você fica com raiva de uma pessoa, imagina de 2 milhões, perturbando a sua cabeça. Moisés ficou perturbado, no bom sentido. Então, a gente trazia um problema daqui, outro dali, aquela coisa. É muita gente, pessoal. É muita gente. Então, chegou um momento que quase perdeu o controle. Aonde o Eterno falou assim, fala com a rocha. Aí Moisés falou assim, tá vendo, povo rebelde? Eu vou dizer para essa rocha que vai sair água para dar para vocês. E aí ele foi e bateu na rocha. Não era para ele fazer isso. Ele bateu na rocha. Pá! O Eterno disse, fale com a rocha. O que nós entendemos com isso? Quando a Torá fala isso, nós temos que reconhecer Yeshua, o Mashiach. Você sabia que o povo de Israel andava e havia uma rocha que andava com eles? Que isso, Glitz? É verdade. Uma rocha. Hã? Verdade. E a coluna também, a nuvem, hein, que acompanhava o povo de dia, né? Mas você olhar uma rocha, pois, para onde essa rocha está indo? Ela está indo com a gente. Para onde a gente vai, ela está indo junto. Exato. Né? E essa rocha andava com o povo de Israel. E o Eterno disse, fala com ela. Você já pensou se você encontra alguém falando com a rocha? O que você vai dizer? Você vai dizer, essa pessoa é doida? Estou falando com a pedra? Com a rocha?
Mas não, essa rocha representava Yeshua, essa rocha representava o Mashiach, né? Essa rocha, ela é a nossa salvação. Aí, então, nós vamos lá em Devarim capítulo 28. Vamos lá. Deixa eu ver se é isso mesmo. Diz o seguinte: não é à toa que a palavra, a Parashás, diz o seguinte: Razino significa ouça. O que Yeshua diz? Bem-aventurados que ouvem. Os que ouvem, exatamente. Ah, meu Deus, tudo não se encaixa. Parece um quebra-cabeça que a gente vai montando. As revelações vêm vindo, você vai montando aqui e vai Exatamente. se revelando. E é por isso que você tem que dar valor a isso, pessoal. E que o nosso povo, eles sabiam disso, mas infelizmente alguns deles, não todos, mas alguns deles pereceram, né? E isso mostra que se a gente voltar para trás, a gente conhece. Se a gente voltar para trás, retroceder, o Espírito do Eterno não se compraz, tá? Não se alegra com isso e você pode sofrer as consequências do julgamento. Diz o seguinte: ouço aos céus quando falo, escuta e terra as palavras da minha boca. Que o meu ensino caia como a chuva, que meu discurso se condense como orvalho, como a chuva ligeira sobre as folhas da relva, ou com aguaceiro sobre as plantas em crescimento, pois eu proclamarei o nome de Adonai. Venham, declarem a grandeza de nosso Deus, a rocha, sua obra é perfeita. A rocha, está escrito capítulo 32, desculpa, 32 de Devarim, versículo 4. A rocha, a sua obra é perfeita. A sua obra é perfeita. Segunda Samuel, para ganhar tempo, segunda Samuel 22, 42. Vou abrir aqui rápido. Segunda Samuel, deixa eu ver, cadê? Segunda Samuel 42. Peraí. Segunda Samuel 22, 40. Segunda Samuel 22, 47. Diz o seguinte. Lá em Devarim eles falaram da rocha, né? Aqui ele diz o seguinte: Adonai vive. Bendito seja a minha rocha. Exaltado seja Deus, a rocha da minha salvação. Olha só. Isaías 8,14. Por que Yeshua, ele é importante, o Mashiach é importante na sua vida? Por quê? Por isso que o judeu vai ficar com ciúme da gente, sabia? Porque eles vão dizer assim, qual foi a Yeshivá que eles estudaram? Qual foi a Yeshivá que eles estudaram? Quem ensinou eles? Quem ensinou eles foi o Eterno. Isaías 8,14 diz o seguinte, tem que ser rápido. 8,14 diz o seguinte, ele está ali para ser um santuário, mas para as duas casas de Israel, ele será uma pedra de tropeço, uma rocha que lhes obstrui o caminho, uma armadilha e um engano. Se você não reconhecer, ela vai ser uma pedra de tropeço. Você vai tropeçar nela e bater com a cara no chão. Então veja, para finalizar essa primeira parte, nós ainda vamos chegar na vinda dele, nós ainda vamos chegar nas revelações dos profetas. Então nós entendemos aqui um pouco sobre a essência de Mashiach, ok? Então é isso aí. Hoje estivemos então com o Moré Gleidson, com o tema A Essência de Mashiach e a Sua Vinda. Eu reitero e endosso absolutamente tudo que foi falado aqui, e o Gleidson, quando eu estou falando isso, ele sabe o que eu quero dizer. Ele já entendeu o que eu quis dizer.
e um estudo que traz, inclusive, grandes reflexões para as nossas vidas. Irmãos, compreender Mashiach para nós hoje é fundamental, porque, na verdade, se nós compreendemos a Mashiach, nós compreendemos todo o legado do povo de Israel. Nós compreendemos toda, como eu posso dizer, todo o conteúdo sobrenatural e natural, histórico do povo de Israel. Saber da genealogia de Yeshua, por mais que possa parecer algo que nós não dávamos o devido valor no passado, principalmente quando o livro de Matitiyahu começa com uma genealogia, nós não entendíamos, não é? E hoje nós entendemos que através dessa genealogia e dos simbolismos, quando ele fala de rocha, por exemplo, Yeshua é tratado como a pedra angular a qual os construtores rejeitaram. Isso dá uma live só esse tema da Brit Hadashah dá uma live inteira para que a gente possa tratar isso. Então a rocha na qual separava Moshe Rabbeinu do Eterno era o próprio Mashiach. A rocha em si, da qual ele espancou, era o próprio Mashiach. Esta rocha, e o próprio Yeshua disse que aquele que consolida a sua casa sobre a rocha é aquele que vai ter bênçãos da parte do Eterno. Mas se aquele que consolida a sua casa sobre um terreno arenoso, esse certamente não prosperará. Isso está colocado nos Midrashim, nas parábolas de Yeshua. Por isso que é muito importante a gente tratar e saber disso. Tratar das parábolas no Midrash, porque Yeshua tinha um costume de falar por parábolas, que também os demais profetas que vieram antes dele o faziam. Se você que está em Teshuvah, se você que é cristão e quer fazer pesquisas mais fortes, mais densas, não reconhecer essa essência, não reconhecer o legado judaico, ou mais macro, israelita, a essência judaica, né? O Lev Yehudi, o coração judaico, né? Então um irmão que entrou aqui, coração e alma judaica, isso é muito forte se colocar dentro de um anúncio, né, do Instagram, porque a gente fala coração e alma judaica, olha, bastante forte. Então era aquilo que Yeshua tinha. Por quê? Para fazer, na verdade, fazer valer todo o legado que ele assumiu do seu povo. Essa semana nós temos Hanukkah a partir do dia 10. Nós vamos entrar nos nossos grupos de WhatsApp com pesquisas sobre isso a partir de amanhã, no grupo Estudos Origens Hebraicas no WhatsApp, Estudos Origens Hebraicas no Telegram e também grupo Estudos do Judaísmo 2 no WhatsApp. O Moreg Leidson Ferreira, através da Judaísmo Nazareno SP, aqui no Instagram, certamente vai também trazer pesquisas, temas a respeito de Hanukkah. Acompanhe também a página Canal Fábio Pires, desculpa, o canal, né? Canal Fábio Pires no YouTube e também acompanhe o canal Beit Netzer Efraim lá no YouTube com temas, com pesquisas, com shurim, com aulas. Ele faz também as aulas dos Shabbat, dos Shabbatot, né? Todo o Shabbat falando sobre um tema especial. Meu irmão, pode fazer o encerramento, que o Eterno te abençoe em nome de Yeshua HaMashiach. Muito obrigado pelas tuas palavras. Bem, eu só tenho a agradecer a você, né, que está aí nos aguentando, nos aguentando. Que o Eterno possa abençoar você. E eu insisto em dizer e repito, as escrituras é para os filhos. Os filhos é quem se aproveitam dela e se regozijam nela. Os não filhos, os ímpios, desconhecem ela, não conhecem. Por isso que a gente vê muitos aí hoje negando Yeshua, porque não estão preocupados com isso, estão preocupados em se aglomerar com pessoas, a juntar mestres para si. Mas Yeshua nunca será a essência para eles. Obrigado, meu querido, muito obrigado mesmo. Que o Eterno te conceda um excelente dia, uma excelente semana, Shavuot Tov.
E para aqueles que estão acompanhando esse canal, semana que vem voltaremos, se o Eterno permitir e o Gleidson estiver aqui conosco, parte 2, né? Parte 2 desse tema tão importante, a essência de Mashiach e a sua vinda. Aqui você vai aprender temas que talvez não explicaram para você na tua congregação evangélica, como não foi explicado para mim nem para o Gleidson quando nós estávamos também no sistema anterior, tá? Aqui nós estamos fazendo uma crítica não, tá? Nós estamos fazendo uma observação. Que o Eterno vos abençoe, meus queridos, mais uma vez. Shalom, shalom. Repasse, esta live ficará lá no canal da Beit Netzer Efraim, Judaísmo Nazareno SP, lá no YouTube. O Gleidson vai passar isso para nós, o Moré Gleidson vai repassar. Depois você pode assistir novamente, passe para outras pessoas. São informações muito oportunas que nós temos aqui para vocês. Shalom Aleichem, shalom, meu querido Moré Gleidson, que o Eterno abençoe vocês, meus irmãos, mais uma vez.